Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal de Almas Cebosas Amigas da Luz. Desta vez, estamos aqui com o Dr. Fritz. Ele está aqui através do médium Roberto Barbosa. Nós ontem realizamos cirurgias espirituais. O Dr. Fritz realizou cirurgias espirituais aqui na nossa residência e no sábado também no Tatuapé. E ele agora está aqui para responder algumas perguntas e nos dar mais algumas informações sobre como são as cirurgias espirituais, né? Então, primeiramente, Dr. Fritz, algumas pessoas, alguns potenciais assistidos, digamos assim, questionam sobre vários médiuns realizando cirurgias em nome do Dr. Fritz, né, em vários locais do Brasil. E aí eles ficam um pouco temerosos de saber se realmente é o Dr. Fritz ou não, e ficam com a sua fé, digamos assim, um pouco abalada, né, sem saber se devem confiar ou não nesses procedimentos dessas pessoas, né, em vários locais do Brasil. O senhor teria alguma sugestão ou instrução para as pessoas poderem, digamos assim, avaliar esses médios que estão realizando essas cirurgias, se existe o risco de algum joio no meio do trigo, né? Não sei, eu vou dar aqui talvez uma sugestão se essa cirurgia espiritual está sendo cobrada ou é gratuita, ou algum parâmetro, né, que pudesse auxiliar essas pessoas a avaliar a veracidade, né, do trabalho que está sendo feito. Ok. Primeiramente, eu trabalho atualmente com 4 médiuns no Brasil de forma fixa. O que significa isso? São 4 médiuns que constantemente temos agenda marcada, trabalhos marcados. Roberto é apenas um deles. Eu tenho mais 3, né? Aqui no Brasil, um em Minas Gerais, um no Rio Grande do Sul e outro no Nordeste. E esses 4 médiuns, eles estão comigo de forma fixa. Então, eu sou o principal espírito, não é o único, mas o que mais vem, com mais frequência vem, nessas comunicações e nesses trabalhos de cirurgia espiritual. Se você me perguntar quantos médiuns eu trabalho atualmente no Brasil, eu vou dizer mais de 20, uns 22, 24. Porque esses outros, eles têm uma outra equipe, que também são da minha equipe, espíritos trabalham comigo, e que vez ou outra estou lá. Então, de forma um pouco mais esporádica, vou a esses locais. E como todos que trabalham lá trabalham sob a minha égide, sob a minha equipe, sob a minha orientação, é muito natural eles se identificarem como parte da minha equipe. E as pessoas interpretam isso como sendo o espírito de Fritz que está lá trabalhando. Então, longe de querer com isso dar qualquer tipo de explicação, porque tudo isso é uma grande bobagem do ponto de vista conceitual. O nome de um espírito é a coisa que menos importa numa comunicação espiritual. Deveríamos levar em conta fatores muito precedentes, muito mais importantes precedentes do que esses que estamos discutindo aqui. Um deles é o resultado do trabalho. Então, não adianta só, pode se chamar até de Jesus o espírito. Se não obtém resultados, se essa cura não é efetivada, se isso não se transforma em luzes na vida das pessoas, não é um espírito que realmente sabe o que está fazendo. Às vezes é um espírito bom, mas inexperiente, que não tem conhecimento de medicina, como eu tenho, como a minha equipe tem, como outros espíritos têm. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: deve-se avaliar também a conduta do médium. Infelizmente, temos, e esse é o grande parâmetro de divergência aí. O que acontece é que a mediunidade, ela carece do médium. Ela não é apenas a comunicação do espírito. O espírito está lá, mas preenchendo um arcabouço mediúnico, um arcabouço físico que possui as suas propriedades morais, físicas, extrafísicas ali presentes. Então, imagine vários copos, como metáfora, até para compreender esse assunto, vários copos de formatos diferentes. E você coloca um pouco de água no primeiro. Quando você muda a água para o segundo, o formato muda, porque é outro copo. Mas a essência do espírito é igual. Então, quando você olha para qualquer médium que esteja trabalhando comigo ou com alguém da minha equipe, você vê a essência, mas
diferenças às vezes até gritantes, na postura, no jeito de falar, mas o resultado, a essência é o que importa. Então, avaliar uma comunicação espiritual não é avaliar um nome. Muitos espíritos se comunicam, espíritos elevadíssimos se comunicam e nem seu nome dão. Se identificam apenas como espírito amigo, espírito protetor, espírito guia, alguma coisa desse tipo. Então, isso aí não é um ponto tão importante. É claro que quando procuramos um médico ou um espírito para nos atender, o nome desse espírito torna-se para nós uma referência de fé, porque sabemos da história daquele espírito em curar, daquele interesse dele em curar. Mas volto mais uma vez para a questão do médium. E se o médium não tiver um interesse exclusivo na caridade? Esse médium que não tem interesse exclusivo na caridade, ele pode estar perdido, pode estar desorientado e um espírito vindo através dele com conhecimentos de medicina e de cirurgia espiritual, fazer cirurgia através dele e não ser eu, mas seja um espírito embusteiro que gosta de toda o glamour, tudo aquilo que meu nome traz, não é? Para fazer daí o seu palco de diversões. E acreditem que são espíritos capazes de fazer cirurgia espiritual, competentes na arte de curar. No entanto, deixam a desejar na arte de se moralizar, na arte de se espiritualizar, ou de deixar o seu trabalho com rastros ou aberturas à espiritualização. A melhor forma que eu tenho de ajudar as pessoas a entender onde eu ando é simples. Aonde quer que eu passo, além dos resultados de cura, dá-se a ver um melhoramento moral, dá-se a notar vamos dizer assim, um toque de desejo de se melhorar, de busca, às vezes até frenética, de esforço para atingir resultados morais, resultados de melhoramento moral, de reforma íntima, não sei como é que se chama, nem gosto dessa palavra reforma, parece até que é uma coisa quebrada. Mas esse conceito dessa busca do melhoramento. Onde eu passo, onde Fritz passa, você vai ver claramente esses dois aspectos. O primeiro, as curas. E aí elas têm que ser visíveis, elas têm que ser palpáveis, elas têm que ser não só conceituais, mas principalmente registradas. Às vezes por exames médicos, às vezes por acompanhamento médico, por ausência da dor, por desaparecimento de sintomas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse rastro dessa busca pela espiritualização. Isso é uma característica minha também, e que é muito mais efetivada quando os meus médios incorporam a mesma característica. Porque analisem comigo, o médium meu, qualquer um, sem exceção, tem que ter esse desejo. Porque se vieram médiums, vieram porque erraram. Vieram porque cometeram graves equívocos quanto à medicina, pela falta da luz de Deus, pela falta da luz da caridade. Cometeram esses equívocos, reencarnaram como médico para servir a um propósito nobre, que é ajudar pessoas em sofrimento. Como é que essas pessoas não têm em si o desejo de se espiritualizar? Claro que tem. Então eles não têm só esse desejo para eles, mas também espalhar esse desejo pelas outras pessoas, oportunizando as outras pessoas essa mesma vontade, esse mesmo desejo de se espiritualizar. Então, as curas, a minha presença causando esse processo de espiritualização e, mais uma vez, analisem a conduta do médium, porque o médium é o grande ponto de divergência aí. Eu já trabalhei por médios que cobravam e eu continuei fazendo meu trabalho. Agora, o médium está para si angariando mais e mais débitos, porque está se comprometendo com a lei de Deus. No momento que você avisa uma população de pessoas doentes, enfermas, necessitadas, olha, precisamos de doação, precisamos da sua caridade também, porque o trabalho requer ajuda. E o médico pega esse dinheiro e bota no bolso, esse médico ele é que está se corrompendo, não sou eu. Então não é o trabalho que está sendo corrompido, mas ele, o médium. Então essa diferença, essa divergência que precisa ser observada por aqueles que buscam. Né? Então reforcem sim sua fé, não apenas no meu nome, mas principalmente naquilo que eu represento. Perfeito. Eu creio que da mesma forma como o senhor, né, outras cirurgias ou procedimentos sejam feitos em nome de Bezerra de Menezes, Dr. Frederico, ou quem quer que seja, né, o nome que esteja sendo usado, devem seguir os mesmos parâmetros, porque eu creio que é nessa mesma linha. Né, Isso. Sempre que a gente faz, toda vez que um médico vai fazer uma cirurgia, e se for uma cirurgia difícil, às vezes uma cirurgia anômala, algum tipo de cirurgia que não está dentro do rol de cirurgias comuns,
para o médico fazer. Ele pesquisa colegas, ele faz um planejamento, ele pega os exames do paciente, vai lê-los novamente, no intuito de saber qual o caminho que vai seguir durante aquele procedimento. Então, nós espíritos fazemos isso da forma ainda mais profunda, porque existem muito mais variáveis aqui na Terra, que nós precisamos considerar. Então, a gente precisa considerar a recuperação dos pacientes, precisa considerar a parte espiritual de cada paciente, que também precisa ser acompanhada, a parte psicológica e mental de cada paciente que também precisa ser acompanhada. Então, tem muito mais variáveis do que a medicina material. Então, entenda, quando nós viemos para cá para fazer o nosso trabalho, nós fazemos um planejamento, fazemos reuniões imensas, com um monte de espíritos, descrevendo funções, especificando situações que podem acontecer, tipo de coisas que às vezes as energias e as entidades das trevas tentam, de alguma forma, tombar um trabalho sério. Então, todos esses parâmetros de segurança, de esforço, de dedicação, a gente precisa planejar. Então, esse planejamento ele é global. Um planejamento que eu faço, que tem os pontos, né, os pontos fundamentais que eu preciso seguir, são os mesmos pontos fundamentais do planejamento do trabalho de Bezerra de Menezes. Igual. A diferença vai estar no método. O método de Bezerra de Menezes é um método mais elevado, ele trabalha mais com fluidoterapia do que com medicina. Até brinco que Bezerra de Menezes não é um bom médico, ele é um grande espírito, mas não é um bom médico, porque ele não conhece, ele não usa as terapêuticas médicas, ele não usa os procedimentos que nós espíritos médicos desenvolvemos, porque ele se vale de algo mais valioso que é os procedimentos médicos, que é a sua elevação moral. E dessa energia de uma dimensão que a gente não entende, ele se utiliza para fazer suas curas. Então, esses procedimentos são iguais, são idênticos do ponto de vista conceitual, do ponto de vista fundamental, mas totalmente diferente de metodologia. Bezerra de Menezes trabalha com médios, às vezes, muito mais difíceis do que os que eu trabalho. Por quê? A maioria suicidas, pessoas que tombaram várias vezes na mediunidade. Então, porque se não for um espírito como Bezerra de Menezes que alinha esse povo para o amor e caridade, quem é que você acha que vai conseguir? Então, eu que trago ainda resquícios fortíssimos de nacionalismo, da mente da guerra, do soldado, né? Eu ainda trago essas questões. Acho que estaria preparado para lidar com questões tão graves, tão suficientemente duras ou endurecidas. Então, esses médicos precisam de um espírito ainda mais elevado. Então, eu trabalho com a maioria dos meus mestres, são pessoas que conviveram comigo em outras encarnações, que de alguma forma tiveram contato comigo nas guerras, ou nos trabalhos de laboratório, ou nos trabalhos de por aí vai. Então, essa é a nossa realidade, mas todos têm essa mesma vertente. Né? Analise os resultados, mas mais do que isso, analise o rastro de espiritualidade que esses espíritos deixam por onde passam. Isso é a coisa mais importante, porque é fundamental de qualquer trabalho espiritual. Perfeito. Dr. Fritz, o senhor sabe se algum médium seu ou de algum outro espírito, digamos assim, elevado que esteja fazendo, ainda faz cortes ou cirurgias com sangue ou ainda tem esse como o Arigó, digamos, fazia ou não mais? Meu filho, eu não sou contra. Nunca fui. Roberto é contra. Okay. As cirurgias com corte. Eu não. Eu acho que cirurgia é cirurgia. A gente está aqui para ajudar. Se eu faço uma cirurgia sem corte e o paciente se recupera em 5 dias e o tumor desaparece, para mim está tudo bem. Mas se eu pudesse fazer naquele momento, já tirar o tumor dele para renovar a fé dele, para mim está certo. Porque também quem está assistindo renovaria a própria fé. E foi essa a principal ferramenta que as cirurgias espirituais trouxeram no começo. Mas, de certa forma, ele tem razão, porque está tentando, isso é algo que o Roberto tem falado repetidamente, ele está tentando desmaterializar a cirurgia espiritual. Então, quando a cirurgia espiritual não tem corte, ela se torna exclusivamente espiritual. Ela é realizada por um espírito e se utiliza apenas de fluidos espirituais para o seu resultado. Não utiliza técnicas materiais. Quem não faz ainda, faz por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro porque aprendeu que é assim. É difícil você... são processos, né, de aprendizagem que vai se repetindo, virando padrões e hábitos, que é difícil... Como chamar quando a pessoa repete a mesma coisa que aprendeu com alguém, Carolina? Como é que se diz? Uma ideia fixa, aquele... Eu lembro já. Então, tem uma palavrinha em português que é muito boa, que reflete muito bem isso.
E essa repetição não é má intenção, não é desejo de errar, não é desejo de chamar atenção, nada disso. Existe o segundo tipo também, que é os médicos que gostam sim do público. Tem médicos que gostam, eles são vaidosos, eles gostam do aplauso, às vezes nem cobram, mas cobram atenção, cobram presentes, cobram amizades. Não deixa de ser cobrado, isso é cobrança igual. Não deixa, é a mesma cobrança do dinheiro, é a cobrança de atenção nesse sentido. Cobram votos. Tem médios, vários médios já se tornaram deputados, nada contra os políticos ou a vida pública. Mas o médium, ele já tem uma vida pública, ele não precisa de uma segunda. A segunda vida pública é consequência do desejo da vaidade dele. Simples assim. Não há uma outra razão, porque ele já tem a vida pública. Bom público ele já é. Então, ele já guarda um certo poder social, né? Que existe ali em suas mãos. E que alguns gostam disso, se sentem. E essas coisas não têm fim. Eu já fui uma pessoa poderosa e sei, dinheiro, poder e fama, parece que não tem limites. Quanto mais você tem, mais você quer. E quando você tem tudo que você queria, você não quer descer de lá. Então, esse é outro fator. Mas eu gosto mais de me apegar no fator ignorância. Vamos me pegar nesse. São médios com maneirismos. Eles guardam na sua história algo que eles viram, acham que é só isso, que só é feito dessa forma, certo? E daí elas não se mudam mais. Então essas coisas, vou já lembrar a palavra em português que define muito bem isso. Essas coisas elas são repetidas por ignorância, por falta de conhecimento mesmo. E aí elas repetem porque elas acham que isso é o certo. Tá ok. Pegando nesse gancho, Dr. Fritz, eu estou tentando me aprofundar mais nos diferentes corpos, né? No físico, o etérico, o astral emocional e o mental. E me parece que cada corpo tem, por vezes, procedimentos de tratamento diferentes. E me parece também, né, que o senhor é extremamente eficiente no tratamento do corpo etérico, né, que basicamente é físico aqui, energético também, e que tem um impacto imediato já no corpo físico. Que o senhor também é extremamente eficiente no corpo emocional, né, onde estão as emoções e que é a causa do energético. Sim. No corpo mental, me parece que o senhor também tem atuado muito forte, como nos tratamentos de vícios e de depressão. É mais ou menos por aí onde estão as causas, digamos, dos problemas que refletem no físico, porque se diz que o físico é um mata-borrão, digamos, né? Isso. Não só isso, o físico também é gerador de doenças espirituais. Se você fumar e desencarnar nessa atual vida, sem nenhum tipo de resquício por conta de cigarro, mesmo assim você cometeu um crime contra a sua própria saúde. Então, por ter cometido esse crime, que você não honrou o corpo sadio que Deus lhe deu, colocando porcaria para dentro que você não necessitava, no caso cigarro, né, que eu estou citando, na próxima encarnação seria asmático. Então, como é que você, ou uma coisa pior, por que é que você leva essa doença com você? Porque você, eu vou usar um termo mais fácil de entender, e aí, por favor, guardem as devidas proporções. O corpo físico, quando agredido, gera essa mesma agressão no corpo energético, se esse corpo não tiver essa mesma agressão. Então, é por isso que pessoas que fumaram encarnações anteriores, quando chegam na atual, trazem no corpo energético essas impressões magnéticas no corpo energético e elas se desenvolvem doenças no sentido de purificação do corpo energético. Porque a grande questão é essa, é purificar o corpo energético. Por isso que pessoas boas, que nunca erraram, nunca fizeram nada errado, também sofrem. Porque elas também estão nesse processo de purificação. Elas estão no processo de retirada desses miasmas energéticos e espirituais do corpo energético. Você falou muito bem, meu filho, quando você ressalta que o ser humano vai além de um corpo físico. Vocês encarnados têm apenas um corpo a mais. Mas todos os corpos que eu vou falar daqui para frente, nós desencarnados também possuímos um corpo energético, um corpo mental, astral, superior e inferior. Nós temos um corpo búdico, nós temos um duplo etérico, ou corpo etérico, que é um corpo que está mais... Não, nós não temos isso. Esse está na matéria. Esse está atrelado à questão da produção do ectoplasma e outras coisas mais. E também nos processos da mediunidade. Mas voltando aqui para o que eu queria dizer.
o ser humano é toda essa complexidade. E seria impossível para um médico ocidental que aprendeu cirurgia física na Terra e qual desencarnar foi estudar medicina espiritual, é impossível eu manter todos os conhecimentos que existem hoje na Terra a respeito de medicina. Então, eu sou especialista em medicina ocidental, que foca o corpo, porque a medicina ocidental ela é mais materialista, ela vai nesse aspecto, né? Ela tem um pequeno viés energético, mas é muito pouco. Já as medicinas orientais, a essas eu tive que estudar muito, porque não entendo, não domino até hoje, que são as medicinas ayurvédicas, a medicina oriental chinesa e outras medicinas que compõem esse arcabouço. Essas tratam as questões energéticas e espirituais muito melhor. Não à toa, se você for a países como Japão, China e outros mais, você vai ver que é cultural dos orientais meditar. Coisa que o brasileiro, o ocidental, o americano, o europeu não faz, porque vive uma vida voltada para o que é material. Se você comparar um ser humano e um animal, os dois respiram da mesma forma. Já o oriental não. O oriental ele entende que a respiração é um componente fundamental do processo meditativo e do processo de equilíbrio interior do corpo, da alma, do espírito. Então, hoje a gente tem bons e eficazes tratamentos para questões, como você colocou, questões de vício, questões de compulsão, questões de depressão, partes emocionais e por aí vai, porque criamos uma equipe na espiritualidade que é totalmente multidisciplinar. Ao meu lado, o tempo inteiro, espíritos indianos trabalham comigo, médicos indianos competentíssimos trabalham comigo ao meu lado, no sentido de me ensinar coisas que eu não sei. Tirando do âmbito da medicina, vamos agora então a um outro patamar. Voltando um pouco àquela história de Bezerra e Menezes. Existem espíritos evoluídos que eles já não se utilizam de medicina. O que eles utilizam são fluidos, energias, muito acima das que eu tenho acesso e por conta disso, de dimensões muito mais distantes. E essas dimensões nos trazem tipos de fluido que, sinceramente, eu como espírito desencarnado há mais de 100 anos, algumas vezes não entendo. Então, tenho que recorrer a esses espíritos pela sua sabedoria e conhecimento para tentar compreender como fazer para tirar essa energia da natureza espiritual, condensá-la a ponto de aproximar de uma energia física e material, para poder usar essa energia dentro de uma adaptação ao corpo físico de alguém que está doente. Então, quem me ajuda a isso? Os pretos velhos. Porque os pretos velhos são espíritos de extrema sabedoria, de conhecimentos ancestrais de ervoterapia, de fluidos, de folhas, de isso, daquilo outro. São espíritos que carregam consigo uma conduta moral gigantesca, de humildade, de simplicidade e amor, que têm acesso a essas dimensões bem mais altas e de lá trazem esses fluidos para que a gente aqui os utilize, os aplique como se fôssemos enfermeiros. Nessa hora a gente tem que deixar de ser médico e a gente se torna enfermeiro, porque a gente não sabe o que tem na seringa, a gente só sabe o que tem que aplicar. Deu para entender? Sim. Então, a medicina ela vai para outro patamar nessa hora. Ela sai do campo, até do campo do conhecimento da Terra, e entra no campo do conhecimento astral. E aí, não sei o que acontece com essas energias, mas quando elas vêm, a gente olha para elas e se assusta um pouco, porque não entende muito bem como elas funcionam. Então, nessa hora, eu sou apenas um técnico que consigo abrir o campo energético de alguém encarnado, pegar essa energia que eles trouxeram, e eu não sei o que tem nela, colocar ali dentro, como eu digo, como aplicar uma seringa, eu não sei qual remédio está ali. E eu aplico esse medicamento, temos um cirurgia espiritual chamado terapia amor, que cuida exatamente dessas questões emocionais. Deixa o paciente ali 10 minutos em completo relaxamento, uma música para induzi-lo a se tornar ainda mais absorvitivo dessa energia. Paradigma era a palavra que eu queria lembrar. Paradigma. Então, os médiuns se repetem a questão dos corpos por conta de paradigmas, isto é, padrões antigos que ainda se acreditam eles que estão fazendo uma coisa boa. Então, voltando aqui para o que estávamos falando. Então, termina de aplicar aquela energia, o paciente leva essa energia. Essa energia não vai atuar no corpo físico. Ela não tem nenhuma função no corpo físico. A função dela é exclusivamente sobre o corpo energético. E esse corpo energético, sim, esse que a medicina ayurvédica nos traz com tanta propriedade, falando dos chakras, que são, na verdade, os verdadeiros órgãos do corpo energético que fazem com que a fluidez energética do corpo permaneça. Assim como a fluidez do corpo físico tem que acontecer, né? Se parar a circulação, a pessoa desencarna. A mesma coisa, não pode parar a fluidez energética do corpo. Então, os chakras são responsáveis por isso. Então, quando eles equilibram esses chakras, toda doença, guarde isso, toda doença é um desequilíbrio. Toda doença.
Ou se você tem uma doença física, você tem um desequilíbrio do corpo físico, é um desequilíbrio mecânico, ou um desequilíbrio bioquímico, ou um desequilíbrio de algum tipo. A mesma coisa acontece com as doenças emocionais, elas são desequilíbrios energéticos. Quando você medica o corpo físico, porque o medicamento só vai atuar no corpo físico, na bioquímica, o que acontece? Você reduz sintomas, você não cura a doença, porque a doença tem como origem o corpo energético. Então a pessoa precisa trabalhar a dor, ela precisa trabalhar, às vezes até se aprofundar nesse processo energético, emocional, no sentido de depurar. Né? Então, repito mais uma vez, deixemos de lado as dificuldades operacionais, mas lembre-se de uma coisa: quando você vem para a cirurgia espiritual, você não está vindo para um médico da Terra, você está vindo para um médico espiritual, que tem, além do conhecimento do médico da Terra, o conhecimento de outras medicinas também da Terra, e mais do que isso, acesso a algumas energias que nem na Terra existem. E a gente usa isso no intuito de ajudar nossos pacientes, complementando o trabalho dos médicos, porque a nossa função também não é desmoralizar ou diminuir o trabalho dos nossos parceiros, dos nossos companheiros de jornada, que são os médicos da Terra, fazem. Afinal de contas, o trabalho que eles fazem também é divino. Também foi permitido por Deus para que vocês aqui na Terra encarnados tivessem a oportunidade de se ajudarem. E nós viemos para ajudar os pacientes e também ajudar os médicos que ajudam esses pacientes para que eles tenham resultados ainda melhores. Então, o nosso papel aqui vai além de uma intervenção médica. Perfeito. Pegando esse gancho, citando o exemplo das glândulas hormonais que temos no corpo e os chakras. Pela cultura oriental, os chakras estão alocados onde normalmente a gente tem glândulas que produzem hormônios. E também já se sabe aqui na Terra, né, a medicina normal, que o fator emocional altera os seus hormônios, né? Exato. E então o corpo astral emocional é que seria a causa desses desequilíbrios hormonais que estão nos chakras. Então a gente pode dizer que os médicos aqui da Terra estão tratando dos efeitos físicos desses hormônios e a cirurgia espiritual estaria tratando do duplo etérico e do corpo emocional que estaria a princípio causando esses problemas. Por aí? Perfeito. Não, por aí não, é isso. É exatamente isso. Perfeito. E aí... Os médicos não tratam o corpo energético, não é nem porque eles não sabem. Tem muito médico que tem conhecimento de medicina oriental. Eles não tratam e não podem. Eles são obrigados, como profissão, a seguir os procedimentos, os protocolos exigidos para ser médico. Já pensou se todo médico só fizesse o que quisesse? O médico não faz o que quer. O médico faz o que, dentro dos protocolos que a medicina oferece, ele escolhe qual protocolo que ele quer seguir. Ele tem uma certa liberdade, ele tem um certo livre-arbítrio profissional. No entanto, ele não pode viajar. Ele não pode dizer assim, eu vi falar lá na Índia que tem um tratamento assim, eu como médico vou implantar isso. Não deveria, porque vai confundir. A própria ciência médica vai ficar capenga. É necessário que a ciência médica desenvolva, a ciência como um todo, né? Não só um médico, ou dois ou três, mas a ciência como um todo desenvolva mecanismos onde outras formas de medicina possam vir agregar. Enquanto isso não acontecer, não adianta inventar. Tem que trabalhar dentro dos parâmetros, dentro dos protocolos que a medicina material impõe. Perfeito. Vamos supor aqui o caso de um paciente, né, que tenha problemas hormonais, né, e que está fazendo o tratamento físico, que faz também o tratamento de uma cirurgia espiritual, mas que ele tem algum desequilíbrio mental ou que na sua casa tem um ambiente bastante complicado, digamos assim, onde tem muitas brigas, muitas discussões, raiva, ódio e muitas, digamos, energias densas, né? E que depois desse tratamento todo que ele faz físico e espiritual, ele meio que volta à sua residência, ao seu trabalho ou ao seu dia a dia e continua se exaltando emocionalmente e vibrando essas energias densas. É provável que aí então esses problemas emocionais e físicos vão reaparecer novamente? Não, não dá para dizermos, categorizar como verdade que os problemas vão se... Não, pelo contrário. Às vezes, o equilíbrio de alguém
gera, por conseguinte, um equilíbrio no ambiente. Então, se você é uma pessoa boa e equilibrada, você pode ir para um inferno. O inferno se torna céu. Mas você não pode perder o seu equilíbrio. Seu equilíbrio. Então, é possível, meu filho, se sentir em paz no meio de uma batalha, de uma guerra, desde que você mantenha o seu equilíbrio, foco no seu equilíbrio. O que acontece é que a maioria das pessoas que estão doentes, espiritualmente falando ou emocionalmente falando, elas acendem uma certa fragilidade, elas têm uma certa suscetibilidade a energias espirituais. E é isso que, às vezes, é o problema, porque se a pessoa está em tratamento, está se melhorando, está conseguindo fazer uma melhora do ponto de vista, sei lá, bioquímico e também espiritual, mas ela retorna para um ambiente onde tem um monte de gatilhos, onde ela não se sente segura ainda o suficiente para estar naquele ambiente, é claro que aquele ambiente de alguma forma vai influenciá-la negativamente. Aí sim, nós podemos dizer que o ambiente pode atrapalhar. Você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Tudo reside no ser humano. Se você não tem vontade de beber, se você não tem ansiedade de bebida alcoólica, se você não pensa nela, se não é algo que lhe apetece, você pode marcar uma reunião com seus amigos no bar, todo mundo bebendo, você tomando refrigerante e bebendo água de coco. E você não vai ter nenhum problema, você não vai carregar com você nenhum tipo de energia. Por quê? Porque você está naquele ambiente, mas aquele ambiente não está em você. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, no entanto, se você tem tendências negativas a determinadas coisas, evite certos ambientes. Por quê? Porque esses ambientes possuem gatilhos que vão fazer com que, psicologicamente e emocionalmente, você adentre nesses ambientes e permita que esse ambiente adentre dentro de você. E aí é dessa fragilidade que eu estou falando, que alguns pacientes ainda possuem de forma muito, muito nítida e precisamos ter um cuidado para que isso não venha a intercorrer alguma complicação ou um retorno do quadro anterior, alguma coisa assim. Perfeito. Usando o exemplo que o senhor tinha dado antes do cigarro, né, de fumar nesta encarnação, e aí numa encarnação seguinte ter um risco aumentado de ter um problema de asma ou de câncer do pulmão, algum reflexo. Tem um risco não, meu filho, vai ter. Certo. O que é a lei de Deus? Vocês às vezes não entendem certas coisas. Jesus veio e falou aqui de amor, não foi? Sim. Lindo. Eu acho lindo. Porque o amor é uma boa opção diante da dor. Então, se você está sofrendo, não sofra, ame. Porque toda vez que você ama, esse sofrimento ele tende a ir embora. Porque já que o sofrimento tem como finalidade fazer você evoluir, crescer, aprender alguma coisa, se você aprende sem ter que sofrer, o sofrimento vai embora, não tem necessidade dele voltar. Essa é a lei de Jesus, vou chamar assim. A lei de Jesus foi aquilo que Jesus tentou nos ensinar, que o sofrimento não é uma anátema, não é uma necessidade, mas uma opção. Mas a lei de Deus não é assim. A lei de Deus, lembra do olho por olho, dente por dente, descrito por Moisés? Caramba. Pois é, essa lei de Deus continua existindo. As pessoas acham que não, que Jesus veio aqui e tudo se apagou. Não. Por isso que tem tanta gente nascendo aleijada, dor, coxo, sofrendo com doença mental. Por que esse povo está sofrendo isso? Porque eles não têm oportunidade de amar. Como é que eles vão amar com todas essas limitações? Então, eles estão vindo dessa forma porque a lei de Deus, de causa e efeito, continua acontecendo. Como sempre aconteceu e sempre irá acontecer. O que Jesus veio nos trazer foi uma alternativa. Foi isso. Ele está dando uma alternativa onde o amor se torna uma ferramenta viável de evolução, onde a caridade se torna uma ferramenta viável de salvação. Mas a dor continua sendo uma ferramenta de evolução. Isso não acabou. Então, perdão, continua, meu filho. Nesse exemplo a pessoa que nesta encarnação agora está com problema de asma ou câncer, a física da Terra remedia os efeitos. O tratamento espiritual pode também reduzir alguns problemas, né, que estão ocorrendo no corpo emocional. Mas o DNA do indivíduo talvez ainda tenha a brecha ou a pré-programação para ele ter essa asma ou esse câncer. Esse DNA ele pode ser modificado enquanto a pessoa está aqui encarnado ainda, para que ele deixe de ter essa propensão, ou o tratamento espiritual vai ser mais no sentido de ativar as células que combatem o câncer, que combatem os tumores, para que essas células tenham condições de amenizar esse problema. Eu adorei sua pergunta, foi uma das perguntas mais inteligentes que eu já recebi encarnado na minha vida. Porque aprofunda demais a nossa conversa e mais do que isso, me dá condições
de explicar onde é que nós espíritos atuamos quando se trata de DNA. Como é que é essa atuação? Quando se trata de karma, se a pessoa tem que sofrer um câncer, por que se eu fizer uma cirurgia como eu fiz, eu posso esperar que eu vou ficar curado se eu tenho o karma do câncer e preciso desse karma para poder... Tá. As pessoas que pensam assim, elas não entendem que Deus é o ser humano mais bondoso, mais justo e mais flexível. Essa palavra eles esquecem. Misericordioso. E dentro dessa misericórdia tem a flexibilidade. O que é isso? Deus quer que você aprenda, Ele não quer que você sofra. Então tira da sua cabeça que você tem karma, um karma inexorável, que vai ser absurdamente feito para que você sofra exatamente a dor que você fez passar você no passado ou outra pessoa, não importa. Então essa possibilidade não existe. Não existe. Se existisse, não existia nem a medicina material. Porque até a medicina material alivia karma. Correto. Cura doenças. Então o pensamento não é esse. Quando temos uma doença, precisamos ter humildade. Lembra dos pretos velhos, meus amigos? Humildade para pedir ajuda, para se arrepender do que causou, porque querendo ou não, você sabe que a dor que você tem foi você mesmo que causou. Então, em algum momento, você que causou essa dor. Você não colhe milho sem ter antes plantado milho. Não dá para colher milho e plantar milho no passado e colher feijão no futuro. Isso não é possível. Então, vamos lá. Essa relação de causa e efeito que gera o karma, e o karma é completamente flexível, tira da cabeça que karma é uma coisa que tem que ser. Ele tem que acontecer. Sim. Mas os mecanismos que eles vão acontecer dependem da postura e do uso do livre-arbítrio de cada um. Tudo bem? Tá. Sim. Então, a pessoa chega aqui na Terra, tem humildade de pedir ajuda, de reconhecer que precisa de ajuda, de reconhecer que precisa do outro, e utiliza, aí tanto faz medicina material, medicina espiritual, utiliza qualquer forma de ajuda para se melhorar fisicamente. E a partir dessa melhora física, faz uma reflexão moral, essa pessoa modificou o karma no mesmo instante. Então, não se trata mais de uma dor que ela tem que passar. Se trata de uma necessidade de aprendizado que ela começou. Se ela der continuidade a esse aprendizado, se ela progredir nesse processo evolutivo, a dor ela não desaparece como um passo de mágica. Ela simplesmente perde o sentido. Ela perde o sentido de existir. Tá? Onde é que o DNA entra nisso, já que o DNA é imutável? O DNA é imutável, mas 99% do DNA é inativo. Então, todo mundo nasce com uma cadeia gigantesca de DNA, que esse DNA vai estar no núcleo das células, da maioria das células, lógico, não de todas, mas da maioria das células, que esse DNA ele não muda. Ele é o mesmo na hora que você é concebido, metade dessa parte cromossômica vem de seus pais, outra metade desse genoma vem da sua mãe, e metade isso se une e forma um DNA. E esse DNA ele nunca mais tem como se repetir, nem na próxima encarnação e nem entre uma pessoa e outra. Duas pessoas nunca vão ter um DNA igual. Então, esse DNA, por quê? Porque é gigantesco a codificação dele, então é impossível você conseguir ter, diante da quantidade de combinações que são possíveis, você conseguir ter alguém com um DNA pelo menos parecido um com o outro. Mas vamos lá. O que acontece numa cadeia de DNA? A maioria dos genes que estão ali, eles estão inativos. Tem gene que gera câncer, gene que gera isso, gene que gera aquilo, gene que gera doença, gera uma cara feia, queda de cabelo, alopecia. Não importa. Tem um monte de gene ali. Se ele vai ser ativado ou não, adivinha quem ativa ele? O perispírito reencarnante, porque é o perispírito que vai mostrar para o DNA e dizer assim, olha, para essa encarnação, eu vou precisar disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Como é que eu vou trabalhar a minha vaidade se eu for bonito demais? Tem que vir careca. Não, nada contra os carecas, pelo amor de Deus, mas eu vou entender. Então, é como você abrir um armário e escolher a roupa de acordo com o tempo, com o clima que está lá fora. Está chovendo, você tem que botar um casaco, uma jaqueta, sei lá como é que chama aquilo, uma capa. Se tiver muito frio, você tem que botar luva. Se tiver quente, se você botar luva, você queima sua mão. Então, esse é o DNA. O DNA é um grande laboratório químico à disposição do espírito encarnante que o possui. Então, é o espírito encarnante que vai fazer com que parte desse DNA sejam ativadas ou não. Eu conheço muita gente que estava lá nos papeizinhos, tem aos 42 anos, precisa ter um câncer na tireoide. Essa pessoa fez bom uso do chakra laríngeo, porque utilizava ele para falar coisas boas, coisas positivas, falar de Jesus, falar de Deus, dar palestra sobre amor. O que aconteceu? Essa energia aqui se modificou inclusive a parte física da laringe mudou completamente. O que é que houve com
com o DNA, permaneceu inativo por câncer aos 42 anos. E ela não teve câncer até hoje, está com mais de 60. Então, essa relação entre espírito e DNA é muito linda, porque ela reflete exatamente a bondade, a justiça e a compaixão de Deus. Mas essa compaixão é extremamente flexível, porque Deus não quer que você sofra. Deus não quer que eu sofra, não quer que ele sofra. Deus quer que a gente aprenda, que a gente deixe de ser parte do problema para se tornar parte da solução. Que a gente saia do campo do sofrimento e da dor para se tornar o protetor, o salvador, o orientador daquele que está perdido. Deus quer que a terra se encha de espíritos bons, mas até lá esses espíritos precisam se depurar. Aproveitando esse tema, tem algumas pesquisas científicas mostrando que o DNA, que tem quilômetros de comprimento, que está enrolado, né? E que a parte que realmente ele reage, né, o que codifica, é a parte que está exposta. E que então esse DNA ele pode se mover, né, se desdobrar para expor partes e ocultar outras em função de frequências, de energias, de pulsos magnéticos, de sons que podem fazer então ele se expor ou se ocultar. O que eu estou crendo aqui é que isso que você acabou de falar é essa energia do corpo espiritual, do perispírito, né, do astral, das emoções, que fazem com que o DNA dentro das nossas células possa então se mover, se desdobrar ou se ocultar esse código genético. Vamos inverter um pouco as posições aqui. Deixe-me eu fazer uma pergunta a você. Sim. Se um som, uma música clássica, uma música gostosa de ouvir, uma música que tem profundidade espiritual, se um som é capaz de alterar a bioquímica da água, o formato do DNA, a interação desse DNA com os RNA que estão ao redor, que vão codificar os processos de produção das proteínas. Se uma música é capaz de fazer isso, o que dirá a vibração do amor? Eu lhe pergunto. Você acha que é a mesma coisa? Eu vou aumentar um pouco isso. E uma vibração, digamos, como você falou, de um Bezerra de Menezes, de um espírito superior, que a gente consiga, de alguma forma, elevar as nossas frequências, né, com humildade, com bondade, e aí talvez com a caridade, né? E aí a gente recebe, então, essa energia superior, que seria, então, a misericórdia divina, o amor de Jesus, e nessa linha. Uma vez eu estava atendendo um paciente, toda a medicina que eu conheço não estava conseguindo ajudá-lo. Toda. Esse paciente estava internado no TI, era uma pessoa muito querida. E eu pedi ajuda do meu amigo. Dizendo, Menezes, vem cá, porque aqui eu já não é mais médico. A questão não é mais médica, a questão é de elevação energética. Olhe essa pessoa e tente ajudá-la. Tira ela desse leito. Essa pessoa ainda tem muito que produzir. Comecei a explicar as razões que eu fizeram com que eu chamasse ali. E ele me disse assim, mas Fritz, ele já está curado. Eu falei, não tá, eu sou médico, sei que não tá. Ele está sim. A cura dele é a dor que ele está sentindo. E foi embora. Bom. Às vezes, meu filho, o que nós chamamos de dor pode ser chamado por um espírito mais elevado de oportunidade. E depois disso, eu proferi então a minha frase, que eu tenho repetido ao longo dos últimos 30 anos, que é assim. A dor é uma necessidade. Toda alma encarnada precisa dela. Mas o sofrimento é uma escolha. A gente só sofre com a dor se a gente escolhe esse caminho. Você pode passar pela dor e não sofrer. Você pode passar pela dor e se resignar. Você pode passar pela dor e se transformar. Você pode passar pela dor e dar uma guinada no seu processo emocional e evolutivo. Então, o que Bezerra de Menezes tentou me dizer é o seguinte. Nós médicos temos uma função que vai além da cura física, ou além da cura da doença, ou além de extirpar a dor e o sofrimento. Vai na direção de iluminar almas. E às vezes a iluminação das almas passa pelo processo da dor. O que é que a gente pode fazer? Como médico me sinto incompetente, mas ele, como espírito elevado, que sabe o que diz, a gente só baixa a cabeça. Eu lembro das palavras de Jesus, né, que meu reino não é deste mundo, e entidades como Bezerra de Menezes e outros que não precisam mais encarnar aqui, porque o corpo é uma
uma etapa de aprendizado, né? Espíritos bons reencarnam toda hora. Eles não precisam. Exato. Perfeito. Eles não precisam, mas reencarnam toda hora. Isso é o que eu acho estranho. Você está vendo que eu não ia reencarnar nunca se eu não precisasse. Nem eu. Mas eles têm uma visão diferente da Terra. Eles às vezes se compadecem com a dor de alguém que eles nunca viram na vida. E entram dentro da dor dessa pessoa de uma maneira e dizem o seguinte: olha, se eu não for para lá, eu não consegue, ninguém ajuda. Então eu tenho que ir. Então eles abraçam esses processos missionários, realmente missionários, para salvar uma, duas, quatro, cinco almas. Eu falei: olha, vocês seriam muito mais produtivos, ou seja, 60 anos de encarnação, vocês ficassem aqui. Aí disse assim: não, mas aqui tem muitos bons como eu que podem fazer o que eu faço. Mas se eu não for fazer exatamente isso aí, nenhum outro vai fazer. Então, são bondades que vão além da nossa capacidade de compreender, e que olham na ferramenta da reencarnação muito mais eu acho que às vezes os espíritos evoluídos olham para a ferramenta da encarnação da mesma forma que vocês, encarnados, quando dão as mãos para fazer uma prece. Ou quando vocês se abraçam para transmitir carinho. É um grande eu te amo. Olha, eu estou reencarnando porque eu te amo. E eu não faço ideia quem é você e você também não me conhece, mas você precisa de mim e eu estarei aqui. Então, às vezes os espíritos mais elevados assumem essa postura. Bom, última pergunta de minha parte, senão fico o resto do dia aqui da noite perguntando coisa. Eu vi numa referência de um livro que nos hospitais do astral, Dr. Bezerra e Eurípides Barçanufo receberam câmaras de regeneração de outras entidades de outras orbes para acelerar o processo regenerativo de espíritos por causa da mudança da Terra, né, para o mundo de regeneração, que os vales e outros locais mais densos estão sendo limpos e precisa acelerar esse processo. E que essas câmaras também podem ser utilizadas, às vezes, para pessoas em desdobramento, né, que são levadas durante o sono ou coisa assim, para ser tratadas, né, nessas câmaras que elas seria como uma UTI, digamos assim, no meu cabeça aqui. Claro. O senhor pode comentar alguma coisa a esse respeito? Uma vez perguntaram para mim: doutor Fritz, a Terra está mudando para um mundo de regeneração? Tá. Consegue ver não? Tá vendo tudo piorar? O mundo todo piorando. A ideia é essa. Antes da grande mudança, precisa haver uma grande faxina. Antigamente a luz da Terra era uma luz fraquinha. Você olhava dentro da sala, não ia sujeira. Hoje a luz é muito forte. E a responsabilidade aumentou tanto. Hoje você vê todo o canto sujo. Então precisa uma faxina nessa casa, chamada Terra. O mundo espiritual, ele está passando por enorme reforma. Porque essas coisas não são divulgadas por grande público. Mas o mundo espiritual está passando por uma enorme reforma. E nessa enorme reforma, situações locais, como por exemplo, o Vale de Suicídio, que era de lama, de não sei o que, já não são assim. Eles já são locais de recuperação, são locais muito diferentes do que você pode imaginar. Não quer dizer que quem comete suicídio não vai sofrer, sofre. Mas não sofre mais no meio de tanta dor, porque eles meio que se tornavam assim, seres animalizados. Né? Entravam em ambientes onde praticamente ficavam à mercê da sorte, do sofrimento, da dor. Então, isso já não existe mais. Então, só para você ter ideia, como a coisa do lado de cá está mudando. Então, está mudando por quê? Está mudando porque para mudar aqui na Terra, tem que primeiro mudar no espiritual. Tudo que chega na Terra é uma cópia, às vezes ridícula, do que nós temos aqui na Terra, aqui no mundo espiritual. Então, o que vocês, não só em relação à tecnologia, mas também a artes, transporte, cultura, tudo que vocês imaginarem, aqui na Terra é uma cópia imperfeita do que nós temos na espiritualidade. Então, primeiro a gente precisa mudar. Não adianta dizer que a Terra vai ser mundo de regeneração, se ainda na espiritualidade nós temos vales com pessoas sofrendo. Entende a incongruência que isso é? Então, aqui nós estamos fazendo essa faxina. O que está acontecendo? Um monte de espírito reencarnando. Vá ver os últimos 100 anos, a quantidade de espírito que reencarnou, muito maior do que o que tinha. Né? Sei lá, 100 anos atrás tinha 1,5 bilhão de pessoas, hoje tem 8. Então, esses espíritos estão reencarnando. Aí você acha que esses espíritos, saindo de onde estão saindo, reencarnando, as coisas aqui vão ficar mais fáceis? Lógico que não. Então vai aumentar a violência, vai aumentar a criminalidade, vai aumentar a guerra. Nunca teve tanta guerra na Terra como tem hoje. Então, os sofrimentos são muito maiores. Mas faz parte. Tudo que está acontecendo
é um processo natural de limpeza e melhoramento. Como todo melhoramento, é necessário dor e sofrimento. Faz parte. Que bom que existem pessoas que estão aprendendo coisas boas e que estão usando essas coisas boas para ajudar os outros e ajudar também os outros que estão nesse processo, né? Porque é a maioria que está na Terra. E também, você perguntou da recepção de espíritos que estão vindo de outras órbitas, claro, porque a população da Terra que está encarnando, ela precisa receber espírito de outras órbitas para poder substituir no mundo espiritual a população espiritual, que também não pode diminuir. Então, essa migração entre os orbes é constante. Não vou entrar nessa questão porque eu não entendo disso, não tenho cunho moral ou conhecimento técnico sobre essas questões para entender, mas eu sei porque vejo esses espíritos chegando e para poder se adaptar, recebendo perispírito, no sentido de adaptar esse perispírito à Terra, porque a Terra tem um perispírito específico, é esse perispírito que eu tenho, você tem, todo mundo encarnado e desencarnado possui. Então essas pessoas que vêm para cá, elas precisam desse mesmo arcabouço semimaterial. Então, a partir daí, essas pessoas vão ter, lógico, se algumas saem de mundos bem difíceis, como a Terra, outros saem de mundos ainda melhores do que a Terra. E aí você vê um número tão grande de autistas, de espíritos, que são espíritos que já têm um grande conhecimento de outras encarnações, estão na sua primeira encarnação na Terra, tem muita dificuldade em se adaptar. Muita dificuldade em se adaptar ao perispírito e a esse corpo extremamente travado, a gravidade muito pesada. São coisas que eles não estão acostumados. Então, eles têm dificuldade enorme de se comunicar, de confiar, de interagir. E todas essas questões, essas mudanças comportamentais, síndromes de doenças que nunca tinham sido falar, hoje são tão comuns, borderline, bipolaridade, a própria depressão vem como uma dificuldade do corpo físico, como jaula limitadora que em alguns casos, gera. Quem está acostumado a reencarnar na Terra não sente mais o corpo físico tão pesado, mas quem está vindo pela primeira vez é uma prisão, é uma coisa horrorosa. E eles relatam essas dificuldades. Né? E essas síndromes estão acontecendo exatamente porque está havendo essa predisposição dos habitantes da Terra para que a gente tenha luz lá na frente. Então, essa luz virá, só que ela vai demorar um pouquinho, contando o tempo da Terra. O tempo de nós espírita é amanhã. Né? Mas para vocês, sei lá, 200, 300 anos pelo menos, para que esse planeta mude, né? Talvez mais umas 3 ou 4 gerações aí no mínimo, para a gente ver os primeiros sinais da bondade se sendo mais frequente até do que a maldade. Quando isso acontecer, aí sim nós estaremos vivendo um mundo de regeneração, porque essa bondade ou a caridade, apesar de existir, ela ainda é muito pequena. Ainda existe uma neutralidade muito grande da maioria dos seres humanos da Terra. Não que elas sejam maus, é porque eles não fazem o bem. E por não fazer o bem, estão no grupo dos mauzinhos, dos malvados. Então, essa neutralidade, que é a grande maioria da Terra, que só cuida do próprio umbigo, só cuida da própria família, dos próprios interesses, do próprio carro, da própria casa, do próprio trabalho, só quer saber disso. Essas pessoas, elas não estão fazendo parte da mudança planetária. Elas estão, às vezes, até atrapalhando essa mudança. E tem aquele grupinho pequenininho, mas um grupinho extremamente ativo, que são dos mauzinhos. Esses ocupam cargos públicos, esses fazem uma revolução em termos de consciência humana. Eles tentam confundir, gerar o caos, separar raças, separar gêneros, separar pessoas pela sexualidade, separar pessoas até por time de futebol. Então, esse povo que veio para dividir é um grupinho pequenininho, mas eles são muito poderosos, porque eles assumem cargos de poder e ficam lá deliberando da forma como acham melhor, né? Com toda a sua falta de ética, com sua falta de moralidade. E por último, tem um grupo pequeno também de pessoas boas. Esses são os exemplos. Esses são os verdadeiros, não os de boca, os verdadeiros seguidores de Jesus. Esses é que vão ser a alavanca para aumentar essa quantidade de pessoas, acho eu, na minha cabeça, que a maioria dessas neutros, uma hora vão passar por lá de cá e vão trabalhar para o bem. É esse que a gente está em convite, porque o mal já sabe que não quer. Né? Mas isso não perde tempo. Mas o que está neutro, esse sim pode ser convidado a fazer parte da grande transformação pelo bem. E a nossa função aqui é oportunizar para essas pessoas isso. Seja tomando consciência através de uma dor, e a gente cura para que ela se reforme moralmente, voltando à nossa primeira pergunta, ou seja pelo simples fato dela conhecer Jesus. E conhecer Jesus é transformador.
Doutor, uma palavra final só para as pessoas, né? Eu tenho uma preocupação grande com relação àquelas que veem pessoas que se dizem religiosas, espiritualistas e que acabam cometendo erros, né? Por orgulho, pelo que seja, né? E me preocupa que as pessoas percam a fé, né? Ou percam a confiança, né, na espiritualidade maior que está atuando sempre. Então, eu diria que é mais ou menos igual, nem todos os médicos aqui da Terra são perfeitos, né? Uhum. E alguns vão cometer erros, mas nem por isso a gente vai deixar de ir no hospital de procurar ajuda de um médico. Então, eu creio que seria da mesma forma, né, se pessoas religiosas, espiritualistas, o que fosse, cometerem erros, não é que são todos assim, né, que a gente não pode deixar de procurar ajuda e sempre mirar aí nos exemplos de Jesus, etc. Um dos maiores erros que a humanidade comete é colocar sua felicidade, sua esperança, sua fé em alguém. Não faça isso. Deus nos criou completos. Estamos prontos para sermos nós os provedores da nosso próprio auto-amor, auto-perdão, nossa fé, nossa esperança. Nós precisamos viver em sociedade, isso é fato. Mas não é a sociedade que escolhe os caminhos que você vai seguir. Os caminhos que você vai seguir, só você tem como escolher. Então, se tem maus exemplos na vida, você já sabe um caminho que você não deve ir. Se você teve bons exemplos na vida, você já sabe o caminho que você deve seguir. Até que esse bom exemplo se torne um mal. E aí você sai desse caminho e vai para outro. Conclusão. O grande parâmetro de comparação que temos na Terra chama-se Jesus. Esse aí você pode confiar. O resto, confie com o pé atrás. Porque os seres humanos, como você mesmo colocou, ainda possuem defeitos, falhas morais, pessoas que estão tentando se melhorar, pessoas que estão tentando se livrar dessas falhas morais, mas não estão conseguindo. E são seres humanos que merecem o nosso respeito, merecem, inclusive, não admiração, mas pelo menos a nossa compaixão, de compreender que eles estão no tempo deles e que o tempo deles ainda vai demorar muito mais. Concentre-se em Jesus. Eu não sou muito fã do senhor Allan Kardec. Primeiro, porque ele é francês. Segundo, porque eu nunca li muito os seus passagens, mas como meu médium e alguns outros médiums meus são muito espíritas, eu acabo ouvindo coisas ou outras. E tem uma coisa que o senhor Allan Kardec fez na sua codificação que eu achei muito interessante. Isso me fez refletir. Ele fez dentro do livro religioso do Espiritismo, chamado Evangelho, ele colocou um capítulo inteiro dedicado a orações. E nesse capítulo dedicado a orações, quase todas as orações, para não dizer todas, são direcionadas a Deus. Elas não são direcionadas a espíritos evoluídos. Elas não são direcionadas a Bezerra Menezes, não são direcionadas a mim. Muita gente reza por mim, deveria estar rezando era para Deus. Deveria estar rezando era para Jesus, porque se você reza para Jesus e Jesus manda eu ir até você, eu tenho muito mais poder de lhe curar, de lhe ajudar, do que se você pedir para mim, que não sou nada, não posso tomar decisões morais em relação ao seu destino. Eu posso lhe ajudar como médico, mas não tomar decisões morais. Então, ele fez isso, ele colocou essas orações direcionadas a Deus e explicou que Deus é a fonte de toda a verdade, de todo o amor, de toda a bondade. É dele que nasce a permissão da dor e a possibilidade da mudança dessa dor em amor. Então, vem de lá. Se você se comunica com Deus, vai ser muito mais fácil você não perder sua fé. Porque não pode botar sua fé, sua esperança, sua razão, seu bom senso, a sua caridade, o seu alto amor e o seu alto perdão na mão de um simples encarnado. Não faça isso. Seja esse encarnado médium, espírita, pastor, padre, papa, não interessa. Se você faz isso, você está incorrendo num gravíssimo erro de sepultar a sua fé antes mesmo que ela possa brotar. Então, a minha sugestão, quando a gente joga semente no chão, é a gente cuidar. É a gente jogar água, jogar adubo, jogar não sei o quê e tal, e cuidar daquilo ali para que aquilo ali cresça, se torne uma planta, e uma planta que dê frutos. E a partir dos frutos você vai ver um monte de sementes. É por aí. Acredite na semente de amor que você é. Acredite na luz que você tem. Porque se você for luz, você jamais vai ter medo do escuro. Perfeito.
Dr. Fritz, muito obrigado. Eu que Agradeço. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E espero recebê-lo mais vezes. Ótimo. Retornaremos então. Forte Ok. abraço, que Deus lhe abençoe. Obrigado, Dr. Fritz.